Bom, eu vou trazer aqui hoje a experiência do Governo da Bahia na implantação da nossa plataforma de entrega de serviços digitais, tá? Peço desculpa pela voz, né? O clima mineiro surpreendeu a baiana, então eu estou com a voz um pouquinho prejudicada. Mas vamos lá. Eu começo trazendo essa motivação assim pra gente, né? Que pra mim é bem emblemática, sabe? Desde que eu entrei no governo, eu tenho mais de 25 anos trabalhando nessa área de atendimento e relacionamento cidadão, e a gente sempre traz essa pergunta, né? Desde que nós implantamos o SAC, o modelo SAC da Bahia, né? E a gente sempre diz assim, o que é que o cidadão quer, né? Mas todos dizem assim, não, o cidadão quer serviço simples, né? Agora, mais recentemente, com essa tecnologia do valor público, o cidadão quer que ele tenha resultado na medida que ele pede o serviço ao governo, né? E o cidadão quer jornada inteligente, não quer idas e vindas, não quer que o pré-requisito, a precedência, o requisito do serviço esteja do lado de fora da jornada, porque ele quer efetividade, né? E aí eu remonto, quando a gente começou a implantar o SAC, né, uma coisa que ficou muito clara para a gente é que não existe cidadão público e cidadão privado, né? Isso ficava muito nítido, porque no público o cidadão não tinha um atendimento que favorecesse essas demandas, né? E ele já tinha isso no privado, né? Ele já podia agendar serviço, ele podia fazer tudo num lugar só, como no shopping, né? Nos one-stop shopping. Eles podiam avaliar o serviço, eles tinham os serviços todos juntos, eles tinham conveniência do serviço, né? E o Estado não favorecia nada disso, né? A gente prestava serviço dentro da delegacia, né? Em ambientes OX. Então, assim, a gente começou a pensar nisso, né? Qual a cultura da prestação de serviço? E na época, lá em 95, a gente trouxe para o SAC físico esse modelo, né? De shopping, de conveniência, de agendamento, de saber previamente do serviço, na escuta do cidadão, né? A gente tinha essa questão do cidadão chegar para o serviço e não saber nem o que é que ele precisava para usar o serviço. Então, muitas vezes o estresse no atendimento estava exatamente nisso, no desconhecimento, né? Então, né, partindo desse pressuposto, né? Isso não foi só na Bahia, né? Essa mesma situação a gente encontrou quando implantou a loja do cidadão em Portugal e quando encontrou o serviço integrado de atendimento ao cidadão em Onda Sul, em Angola, né? Então, a mesma situação. Por que é que eu não tenho facilidade de ter informação sobre o serviço, ter todos os serviços no mesmo lugar, poder agendar, poder avaliar, poder ter facilidade na hora que eu precisar e ter opções, poder ter alternativa de como eu quero usar esse serviço, tá? Então, isso é uma coisa que ficou sempre na cabeça da gente. E aí, partindo do modelo SAC, a gente passou a analisar, com base nessa medida do digital, né, quais eram os serviços, né, que naquele momento, em 2016, a gente já poderia, com base na jornada digital, melhorar o atendimento ao cidadão, né? E a gente viu que 250 serviços presenciais, né, já poderiam sofrer uma jornada inteligente, né, e sair ali de um atendimento, aí eu estou falando de jornada de 24 horas para meia hora, né, o atendimento do cidadão. E isso aí já daria uma economia de 90% no custo do serviço, considerando o custo de atendimento, né, de R$20, né, considerando também 3 milhões de atendimentos, ou seja, esses 250 serviços eram responsáveis, na época, por 3 milhões de atendimentos, né. Além disso, o que é que a gente observou? Que a gente geraria também economia no próprio investimento de tecnologia da informação dentro do Estado, né? Porque a gente conseguiria compartilhar recursos tecnológicos, né? Até os espaços dentro do próprio SAC, né? Porque a ideia não era eliminar o atendimento presencial, e sim ter um canal integrado também. Então, a questão do Omnichannel foi uma coisa sempre importante para a gente, né? Então, como a professora Alexandra trouxe aqui na conversa de ontem, então não é a questão do digital by default, a gente sabia que a gente tinha que conviver e tem que conviver com todos os canais, né, para não excluir, né, para ter incluído todo mundo. E a gente tinha também a ideia do seguinte, olha, a gente precisa fazer alguma coisa que entregue serviço no canal digital, que integre os sistemas legados, que integre os diversos canais, né, e que traga essa jornada inteligente de forma conveniente, né? Essa foi a ideia do projeto. Aí a gente pensou assim, uma arquitetura que é uma camada, né? Pensando nessa arquitetura de negócio, onde a gente tivesse o seguinte, ó,
a gente vai ter vários canais, né? Então, estamos falando aqui de portal, mobile, chatbot, os canais das centrais, né? Integrando, né, serviços governamentais ou não governamentais, aqui estamos falando do conceito de serviço do interesse público, né? E as bases de dados e aplicações que estivessem no Estado. Ou seja, a ideia era, se eu preciso entregar um serviço pensando em valor público, não vai ser o cidadão que vai fazer essa rota de integração entre serviços, né? A plataforma é que vai ter que dialogar internamente para entregar esse serviço. A gente sabe que um serviço no Estado não é sempre entregue por uma única unidade, passa por várias unidades, né? Você agenda numa unidade, paga em outra, tem que emitir um documento não sei mais onde, até você chegar no serviço no final. Então a gente já partiu desse pressuposto que a gente tinha que integrar sistemas, dados, integrar canais e, obviamente, a rede presencial, né? A gente hoje tem mais de 90 postos, né? E tem as unidades móveis que já rodaram e rodam os 417 municípios do Estado, né? Levando serviços públicos e também são responsáveis pela literacia digital. Então, o cidadão, quando esses caminhões móveis, né, eles vão para o interior, eles têm uma partezinha, né, tem um toldozinho que eles montam as cadeirazinhas e eles vão ensinando as pessoas, né, como é que eles usam os serviços, usando seus celulares e assim por diante. E os postos fixos da mesma forma, né? Uma pessoa vai usar o serviço, a gente tem as estações lá, que eles podem usar nas estações, né, usando a internet, ou pode usar os dispositivos deles mesmos. Junto com isso, o que é que a gente tinha que favorecer? A gente tinha que favorecer uma entrega de negócio que desse a ele o quê? Todas as condições para ele ter o serviço, que a gente chama das conveniências, ou seja, ele tem que saber tudo sobre o serviço, ele tem que saber poder agendar o serviço, ele tem que poder pagar o serviço, ele tem que trabalhar com as questões relacionadas à personalização, com relação com a parte de... Gente, eu não enxergo nada, viu? Me perdoe por isso também. Gestão de perfil. Então, qual é essa ideia aqui? A ideia é o seguinte, ele tem que ter facilidade de acessar o serviço e a plataforma tem que entender quem ele é. Com base no perfil dele, a plataforma responde de forma interativa o que ele precisa saber. Por exemplo, ele entrou para fazer a matrícula do filho e eu sei que ele tem um outro filho que está na idade de vacinação e naquele momento tem vacinação no Estado. Neste momento dessa interação, eu já posso convocá-lo para agendar a vacinação do filho, por exemplo. Né? Então, essa é a ideia da personalização, de ter perfil e essas questões assim. E outras questões relacionadas à participação, né? Fale conosco, gamificação com relação ao uso. Essa coisa da pesquisa de satisfação é tão interessante, né? Porque quando a gente começou lá no SAC Físico, né, ninguém avaliava serviço de governo, né? Via de regra era tudo tão ruim que, sabe, ninguém nem se interessava em avaliar, nem fazer nenhuma queixa ou ouvidoria. E no SAC a gente tinha esse tipo de assistência no SAC Físico, né? Então a gente levava as pessoas, a gente tinha uns totemzinhos, que eram umas carinhas, isso em 95, foi o primeiro posto, né, que foi inaugurado, e a gente tinha esses totens com as carinhas para as pessoas avaliarem, né, o que é que o serviço que ele tinha utilizado no posto, né. E a plataforma também ia trabalhar com essa questão de informações, né, notificações e avisos. Por exemplo, sua carteira de habilitação vai vencer, né, quantas pessoas foram barradas em blitz porque não lembraram que a carteira venceu, né. Então a plataforma tem capacidade de fazer esse tipo de te dar esse tipo de informação, né? Ou seja, o que a gente chama, né? Trazer você pro serviço, né? Ou, por exemplo, como a gente está evoluindo agora para isso, se você está no Instagram, no Facebook, você faz algum comentário sobre o serviço, a partir daquela tag, eu posso lhe trazer para a plataforma. Digamos, se você fez algum comentário sobre RG, não consegui tirar o meu RG. No remarketing, eu trago você para dentro da plataforma e lhe digo, olha, o serviço é esse aqui, quer agendar? Né? Ou melhor, hoje a gente tem um serviço de segunda via de RG, que a gente chama RG Expresso. Hoje as pessoas que emitiram RG com menos de 6 anos, ele é emitido automaticamente, né, de forma digital. Então isso também facilitou bastante. E uma coisa bem bacana desse modelo, né, de integração desses canais é que assim, o físico fala com o digital, né? Então toda a demanda do físico que de uma forma clara facilita a vida do cidadão vindo para o digital, e é uma demanda legítima do cidadão, porque no presencial a gente também tem pesquisa de satisfação, vem para a discussão da otimização
do processo, né? Como diz nossa amiga Cláudia, vamos desafiar o processo, né? É mais ou menos isso. E a gente tem também integração, né, com o governo federal, então nossa plataforma tem login próprio, mas a gente usa o GovBR como login alternativo e um qualificador de serviço. Então, depender do nível de segurança que o serviço requeira, a gente usa os selos do GovBR para dar sequência nas etapas de serviço, tá? Aqui em cima, um pouco do que a gente fala, assim, do que a gente tem que suportar de tecnologia, né? Então, vocês podem ver que aqui a gente tem um barramento, né, para integrar essas questões do legado com a plataforma, mas a gente tem uma outra entrega da plataforma que eu acho bem bacana e que a gente fala muito, né? A gente tem que mexer em mindset, mexer em cultura, então não é só entregar facilidade para o cidadão, mas também aculturar o back-office, o serviço público, né? O que é isso, entregar serviço digital, né? Então a plataforma também entrega dashboards para os gestores públicos para que eles acompanhem o ciclo de vida de seus serviços. Então eles sabem, né? Eles têm uma gestão à vista que indicam não apenas os números dos serviços, tá? Mas indica como é que está o processo de atendimento, né? Então a gente tem, por exemplo, na matrícula, a gente montou um processo à vista, né? Da matrícula, onde o gestor sabia onde estava emperrando as etapas, né? E de forma online, né? Com uma ferramenta de automação de processo, a gente podia melhorar esta ou aquela etapa para dar fluidez ao processo. Isso foi muito bacana e nesse caso, inclusive, a gente fez até um laboratório, né, dentro da matrícula para a gente testar o serviço. Então, o cidadão ele foi parte da concepção desse serviço e foi bem legal, porque a gente pôde trabalhar a melhoria de linguagem, que isso também é uma coisa muito importante, né? Às vezes o cara não usa bem o serviço porque ele não entende o governante, né? Ele não entende o que o cara está fazendo. E essa experiência foi bacana, porque a gente descobriu que nem a escola entendia o que a secretária ia falar. Legal, né? Então, esse negócio foi bem interessante. Então, os órgãos, eles recebem todo o acompanhamento do que está acontecendo, tá? Então, a ideia não é fazer um ranking, não sei quem estava aqui na história do ranking, né? Que o governo gosta de ranking, né? E eu acho tão bacana, que é uma coisa que eu falo sempre, a gente está sempre dizendo assim, pô, fulano tem 1000 serviços digitais, e você? Aí eu tenho 300, pô, esse cara tem pouco serviço. Aí já perguntaram ao cidadão se eles querem ter um scroll com 1000 serviços, eu não gostaria, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? E aí a Sônia Jorge disse, gente, será que vocês estão atrapalhando ou estão ajudando o processo de transformação digital, né? Que espetáculo, me representa aquela senhora. Enfim, então vamos lá. E aí uma coisa bacana é que na plataforma a gente já tem compliance, a Lei do Governo Digital do Brasil, né? E a LGPD. Então, todo o caminho, né, toda a jornada do cidadão dentro da plataforma, ele acompanha. A gente tem uma funcionalidade que chama Meus Serviços, onde ele sabe todos os serviços, todas as consultas, todas as interações que foram feitas no CPF dele, para ele ou para seu dependente. A gente tem todo esse tratamento. Assim como ele pode eliminar o cadastro dele, suspender o cadastro dele e fazer as alterações, tudo isso monitorado, a gente tem todo o registro de log dessas operações e ele tem acesso a isso também dentro da plataforma. E uma coisa bacana é que essa plataforma ela foi concebida em 2016, né? Ficou aí um piloto em 2017 e em 2018 ela foi implantada e em 2019 surgiu aí o GTD na B. E a gente pôde contribuir, né, com essa arquitetura, né, no subgrupo de arquitetura do GTD, né? E foi uma experiência bem bacana pra gente, porque foi uma época que ninguém ainda falava de plataforma, né? Então foi uma coisa muito interessante quando a gente está falando ali, Carol, o portal, né? Então pronto, então a diferença é bem diferente, né? A gente mostra aqui e pronto. Então é isso aí que a gente está falando. Então a gente tem essa preocupação com a informação, né? O tratamento, privacidade, sabe? Então as questões de dados sensíveis, a gente basicamente hoje na plataforma, o dado sensível que a gente trabalha é o dado relacionado à deficiência e a gente tem todo o tratamento, né, que a lei condiciona a tratamento, a uso dessa informação, né, dentro do governo, inclusive no cuidado com relação a campanhas, né, a plataforma também gera campanhas de governo, né, campanhas que seja para chamamento para algum programa, para alguma coisa específica, né, a plataforma também prepara esse tipo de disparo. Bom, aqui são os números da gente hoje, né? A gente tem 439 serviços, né? E essa é uma discussão enorme, né? Essa história do agendamento como serviço. Mas, enfim, a gente
como diz a Xana, né, a gente está seguindo o padrão, então no padrão é assim, né? Mas a gente tem serviços digitizados, serviços de agendamento, serviços de videochamada, que isso é uma coisa bem bacana, porque a gente implantou a plataforma em 2018 e fomos surpreendidos pela Covid, né? Então, se a gente não tivesse essa plataforma, a gente estava bem encrencado, porque toda a rede SAC foi fechada. Então, não tinha nenhum tipo de atendimento, né? E até por força das consequências, né, do Covid, a gente teve um aumento da questão de pensão, né, dessas questões, e aí surgiu essa possibilidade de fazer as videochamadas e os atendimentos agendados por videochamada. Então, foi uma coisa que ter a plataforma suportou esse atendimento a essa necessidade, que é uma questão de sobrevivência, né? A pessoa não recebeu pensão, né, para sustentar a família, é uma coisa bem complicada. Hoje a gente já tem agendamento de policlínica, né, que é um serviço de grande demanda, né, e a plataforma ajuda bastante nisso. Aqui a quantidade de usuários que a gente tem cadastrados, né, entre titular e dependente, como eu disse, a gente trata, né, dependentes. Aqui o maior uso, né, e aqui celular, leia, aplicação e o WhatsApp, né, a gente tem também serviço por WhatsApp e disparo de campanha, aquela coisa. A gente tem 60 mil acessos por dia e 13 mil acessos a cada 30 minutos, tá? É mais ou menos assim o que a gente tem. Aquela arquitetura que eu mostrei para vocês, a arquitetura toda baseada em microserviços, né? Toda containerizada, então a gente tem uma resiliência importante, né? Desempenho, segurança, bem bacana, a nossa arquitetura, tanto para crescer quanto para diminuir. A gente tem um monitoramento bem eficiente, né? Porque a gente tem picos de serviços têm uma sazonalidade, então a gente tem picos de atendimento e a arquitetura precisa ser resiliente para isso, para não derrubar. Aqui hoje a gente tem acumulado 14 milhões de atendimentos, né, na plataforma. Isso aqui é um dado bem importante, porque independente da pesquisa motivada que a gente tem, essa aqui é uma pesquisa da loja. Então é uma pesquisa que não é motivada, né? O cara tem que ter interesse para ir lá na loja dar a nota dele, né? Então essa é a nossa nota. Uma coisa importante que a gente tem uma preocupação muito grande com relação ao tamanho da aplicação, né? Nossa aplicação tem 24 MB e temos uma preocupação muito grande com relação a onde é que ela roda, né? Então a nossa aplicação ainda roda no Android 1.0, por exemplo. Então essa é uma preocupação nossa do ponto de vista de concepção, isso é importante para a gente, além do que o portal é responsivo, né? Aqui um pouquinho do perfil, né, de quem usa a plataforma aqui pela faixa etária, né? Então, aqui de 6 até 20 anos, de 21 a 40, de 41 a 60, né? E acima disso aí, então tá aqui pelos canais, né? Aqui uma ideia dos serviços mais utilizados, né? Então a gente tem a gente tem um mapa de serviços públicos que é gerenciado pela SAEB. Esse produto foi feito pela PRODEV, que é a Companhia de Nacionalidades do Estado, em parceria com a Secretaria de Administração, e a Secretaria de Administração é que é gestora do negócio, a PRODEV é gestora do produto. Então a SAEB tem uma metodologia, né, que é o mapa de serviços públicos, que é onde é feita toda a prospecção de serviços do Estado, e tem alguns pesos que são definidos para que se defina a priorização da digitização de serviços, né? Então hoje são serviços que a gente tem e são os top 20, né? Ou seja, são serviços mais demandados pelo cidadão que a gente atende nesses canais que a gente colocou aí, tá? Mobile, saque físico e assim por diante. Bom, aí eu queria deixar só uma coisinha que eu coloquei aqui, que acho que fala de vários pontos que a gente conversou aqui ao longo desses dias, que assim, a gente entende que tem 3 pilares que a gente precisa discutir muito quando a gente está falando de transformação digital, principalmente nessa coisa de plataforma, né? Que tem a ver com a arquitetura corporativa, como é que a gente constrói isso, como é que a gente distribui isso, como é que a gente consegue garantir crescimento e resiliência, né? A questão do próprio ciclo de vida, né? Às vezes a gente é muito preso às coisas, né? É difícil a gente obsoletar, deixar coisas, e nesse mundo, infelizmente, a gente vai ter que obsoletar, né? Quando a gente fala isso no Estado, o pessoal pensa logo no PAD, né? Se eu fizer uma coisa depois disser que não deu certo, deu processo administrativo. Mas é o que alguém tem que pensar, né? E a outra coisa é a governança. Você falou muito aqui de governança, né? Como é que eu monto esse ecossistema, os diversos stakeholders, né? E GovTechs, e academia, e governo, e sociedade. Então, assim, isso aqui é desafiador só falando em governo.
Só falando em governo já é desafiador, né? Porque no governo a gente é dono da barata da nossa sala. Então, se tirar aquela barata dali, é um problema, né? Então, imagine eu dizer que seu serviço agora vai integrar e vai aparecer em outra plataforma sem a propaganda chapa branca, sem aparecer lá que foi órgão A, órgão B, órgão C, né? Porque a plataforma é do governo do Estado, né? Então, você não vai ter essa propaganda chapa branca. E isso, às vezes, é complicado para as pessoas entenderem, né? Que a gente tem um foco é o cidadão, aquele discurso, né? A gente tem aquele discurso sempre, né? O foco é o cidadão, o foco é o cidadão. Quando você olha para o serviço, o cidadão está no último lugar, né? O cara no serviço digital, saiu do boy físico, passou a ser um boy eletrônico, né? Pior, ele está no serviço eletrônico, se não der certo, ele tem que vir para o físico resolver, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar ligado, né? Então, plataforma digital, ela precisa entregar um serviço transformado, não é um serviço redirecionado, né? É bem diferente. Portal uma coisa, não, Carol, plataforma outra coisa, então a gente precisa entender direitinho esse conceito e mais do que isso, né? Ter um compromisso que a gente está entregando o que o cidadão espera, né? Nessa hora a gente tem que ter essa coragem, né? De tirar o chapéu do gestor público e colocar o chapéu do cidadão. Eu quero sair da minha sala e ter orgulho de usar o serviço que eu fiz inteligente, né? Minimamente. E essas coisas estão em cima, né? Essa questão de garantir a identidade, que seja a coisa mais lógica, né? Que seja a coisa mais fácil. Essa questão do compartilhamento de dados, né? A gente sabe que o Estado, o governo, na verdade, ele não deve, né, pedir ao cidadão que ele comprove um dado que ele é fiel depositário. A gente faz isso o tempo todo, né? Aí o cara vai tirar a primeira identidade, ele me traz um antecedente criminal. Quem é que entrega o antecedente criminal? É o governo, né? E eu peço a ele que ele me comprove o que eu já tenho comprovação. Isso não faz sentido, né? Da mesma forma que eu coleto dados do cidadão no sistema A, aí ele vai para uma outra secretaria, coleta de novo o mesmo dado. Estamos falando de governo do Estado, tá? Então, é uma questão grande de mindset. Quando a gente, aqui no Congresso, se falou muito dessa questão de compartilhamento de dados, né? Vamos pensar nos dados, como é que a gente entrega os dados, né? Malha de dados, cinturão de dados, etc. Né? A gente vê isso muito bonito na Estônia, né? Na Finlândia, né? Dinamarca. E aqui é um caso que a gente tem que discutir bem direitinho, né? Para que a gente tenha facilidade quando a gente fala com o governo federal, quando a gente fala entre os estados, né? Porque senão a gente tem um formato federado, mas não é bem assim na hora que a gente funciona para serviço público, né? É isso, gente. Obrigada.